Esse vídeo aqui é mais uma continuação do outro vídeo que eu fiz intitulado Paz pelo Direito, cujo título leva o nome da revista francesa, aquela relação que você também provavelmente viu, que eu fiz entre o ataque à redação do Charlie Hebdo com o atentado de Sarajevo, que é considerado por muitos historiadores como o estopim da Primeira Guerra Mundial. Naquele outro vídeo, a gente analisou a ideia de uma paz pelo direito, de uma paz internacional em âmbito global, garantida pela apreciação judicial compulsória das disputas internacionais, tendo como sujeitos de deveres e direitos, ou seja, agentes, os estados. Em outras palavras, o Estado seria o grande protagonista das disputas internacionais e, em virtude disso, existiria uma proposta, a primeira parte do livro, a proposta é a apreciação judicial compulsória, tendo como os estados mesmo como réus. Porém, nós temos alguns problemas que serão enfrentados e é justamente aqui nesse vídeo a gente vai abordar como se fosse o outro lado da moeda, em virtude de dois principais problemas que a gente enxerga quando se fala em culpar um Estado. Até que ponto um Estado é imputável? Seria mais ou menos isso. O primeiro problema eu remonto aqui a um livro do Éric Maria Remarque, chamado Nada de Novo no Front, que ele fala em uma certa passagem do livro, ele comenta, ele diz o seguinte, ele fala por que é que não pega, ao invés dos grandes líderes que querem a guerra, porque a guerra é declarada pelo líder de um estado, por que não pega os líderes dos estados, colocam eles num ringue, deixam eles lá cada um com uma espada e se matando, um tentando matar o outro. É mais fácil assim, porque aí resolve o problema de uma forma mais célere. Mas, além disso, além dessa questão do... Isso aqui é uma questão de responsabilidade coletiva, tá? Como é que você vai... Se foi o príncipe, o rei, o líder de qualquer estado que declarou a guerra, como é que você vai colocar como imputável todas as pessoas que habitam um determinado território daquele estado, ou seja, que estão sujeitas ao ordenamento jurídico dentro de um determinado território fixado? Isso aí você está simplesmente condenando, você, é como se você ultrapassasse os limites da pena, volta para um primitivismo de que se você comete um crime, seus familiares, seus amigos serão perseguidos, vai além do próprio indivíduo que cometeu. E também iria além do próprio exército. Do exército a gente vai falar mais para frente também, porque tem uma questão de obediência, mas vamos deixar isso mais para frente. Por enquanto é só essa questão da responsabilidade coletiva. Até que ponto você pode considerar como imputável toda a população de um determinado estado, ao invés de julgar individualmente o líder que declarou a guerra. Porque, em outras palavras, por que uma senhorinha de 80 anos que vive no interior nem sabe direito o que está acontecendo, por que ela teria que pagar e reparar danos decorrentes de uma guerra que ela não queria? Essa é a questão colocada pelo Éric Maria Remarque no Nada de Novo no Front. Claro, o livro é um romance, mas o exemplo aqui recai imediatamente para a área jurídica. O outro problema da responsabilização dos crimes, das disputas internacionais, dos agentes internacionais serem os estados, é simplesmente aquela questão que eu comentei no cursinho da teoria pura do direito, num vídeo chamado Estado de Direito, o infrutífero pleonasmo. A questão é que o Estado, ele é uma ficção jurídica. O Estado, ele cria um ordenamento jurídico para depois se submeter a esse mesmo ordenamento jurídico, mas você não consegue pegar o Estado e colocar ele numa cela. Por mais que você fale, não, a gente pode cercar um país inteiro e ficar aqui com arma. Bom, mas a questão aqui é que o Estado, você não vai pegar o Estado e falar, ó, você vai para a cadeia em tal lugar. Isso não existe.
Então são dois problemas. O primeiro seria a questão da responsabilidade coletiva, como você considerar imputável a senhorinha de 80 anos que vive no interior e não quis a guerra, não está nem aí, vai ter que pagar imposto para ficar reparando o dano do país vencedor. E o segundo problema é o Estado como ficção jurídica. Como que você quer responsabilizar o Estado a partir do momento que o Estado ele só existe por causa dos indivíduos? São esses dois problemas. E a solução não, desculpa, aliás, estamos aqui, muito pelo contrário, estou aqui para levantar mais problemas mesmo, porque é isso que é interessante, sempre levantando problemas. Ah, será que ao invés de uma apreciação judicial compulsória das disputas internacionais, tendo os estados como sujeitos de direitos e deveres, ou seja, agentes protagonistas dos conflitos, será que não seria melhor uma paz em âmbito global, mundial, tentar uma paz garantida pela responsabilização individual dos atos cometidos em disputas internacionais? Ou seja, ao invés de você trabalhar com a ideia de que um Estado inteiro vai ter que arcar com as consequências da guerra, você responsabiliza individualmente aqueles que, em tese, foram mais protagonistas ao longo do conflito e exageraram um pouco na dose na hora do conflito. Ou não respeitaram, por exemplo, convenções de Genebra, entre outros tratados de direito internacional que versam sobre lei na guerra. Algo que é um pouco contraditório, mas tudo bem. Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, porque eu acho que os exemplos da Primeira Guerra Mundial e no pós-Primeira Guerra Mundial, principalmente, são bem interessantes para a gente. O pós-Primeira Guerra e o pós-Segunda Guerra Mundial. O livro do Kelsen, A Paz pelo Direito, é de 1944. Chega a ser irritante a proposta dele, inclusive eu imagino o cara, o Kelsen escreve isso em 44, em 46 no Tribunal de Nuremberg ele viu tudo ao contrário do que ele propôs. Mas são coisas que acontecem, como eu comentei já no outro vídeo, é uma questão de interesse mesmo e dane-se. Mas vamos tentar, não custa nada. Estudar, trabalhar, escrever alguma coisa para ajudar o pessoal a ficar mais em paz. Eu não fiz, eu não fiz um roteiro aqui específico, então eu estou um pouco confuso aqui, mas vamos lá. Prosseguindo pelo pós Primeira Guerra Mundial. Só uma coisa curiosa, hoje a gente tem a Corte Internacional de Justiça Permanente que responsabiliza estados em caso de disputas internacionais. E temos de outro lado o que o Kelsen não viu nascer, mas a gente aqui em 2015 já viu o Estatuto de Roma de 1998, que criou o Tribunal de Haia, Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, e ele responsabiliza individualmente. Agora, só de curiosidade, os crimes da Guerra da Bósnia foram recentemente julgados. Aquele grande, o líder da República Srpska, era a República Sérvia dentro de território bósnio, aquela confusão da Guerra da Bósnia, que quem já estudou sabe aquilo ali, putz, você tem que ficar com o mapa ali, prestando uma puta atenção. Eu estudei Guerra da Bósnia, tive uma certa dificuldade no começo, porque você precisa entender a religião dos caras. Bom, não interessa, o vídeo não é sobre a Guerra da Bósnia. Só que o Radovan Karadzic, um dos líderes da Guerra da Bósnia, que colaborou e foi um dos protagonistas para que ocorresse a tentativa de genocídio dos bósnios muçulmanos entre 1992 e 1995. Esse Radovan Karadzic foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. É só para comentar, porque o livro é dividido em duas partes. Na primeira, como a gente já viu, estados como agentes, e na segunda, a responsabilização individual. E hoje a gente tem essa Corte Internacional de Justiça Permanente, falando dos estados, e o Tribunal Penal Internacional, falando de indivíduos. Como eu não sei se você sabe como começou a Primeira Guerra Mundial e a historinha que tem envolvida no assassinato que deflagrou o conflito de proporções até então inimagináveis, eu vou contar a história, vamos falar um pouco de como começou a Primeira Guerra Mundial
E vou te contar também a historinha que teve com o motorista do arquiduque Francisco Ferdinando. Espero que você goste. Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, ela tem a sua origem em diversos tratados de direito internacional firmados entre grandes potências europeias, não só ao longo do século XIX, mas também no início do século XX. Não entraremos aqui em tantos detalhes a respeito desses tratados, mas algumas coisas eu preciso que você tenha uma noção para dar continuidade. A curiosidade, o pensamento na época realmente não achava que a guerra fosse durar tanto tempo e ninguém imaginava que fosse tomar as proporções que tomou. Em 1839, a Inglaterra se propõe, através do Tratado de Londres, no artigo 7º, propõe defender o território belga em caso de caso algum outro país quisesse passar pelo território para guerrear com outro, a Inglaterra fala, não, por aqui você não vai passar. É como se a Bélgica fosse uma protegidinha, uma queridinha da Inglaterra. A Inglaterra fala, ó, vou te ajudar porque a tua situação geográfica é um pouco complicada, né? Porque a Bélgica fica entre a França e a Alemanha. Assim, não é muito difícil ter problema na Bélgica, né? Tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, a Bélgica, velho, não teve posição nenhuma, tentou ficar neutra no conflito e não conseguiu. Mas de qualquer forma, a Inglaterra faz isso e essa é a desculpa depois que a Inglaterra utiliza para entrar no conflito. Ao longo do século XIX também, salvo engano aqui, o ano é 1879, a gente tem um tratado internacional firmado entre a Alemanha, recém-Estado alemão criado, lembrando que o Estado alemão ele surge após a unificação alemã, quando unem-se os então protetorados em 1870, tendo Bismarck como o grande unificador da Alemanha. E tem uma história, o Ludwig da Baviera, que não queria se juntar, tem um filme chamado Ludwig da Baviera, é muito legal. Bom, em 1879, como eu estava dizendo, tratado entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. É interessante porque qualquer país que é recém-formado vai, principalmente na época, ainda no final do 19, precisa ficar fazendo aliança militar, sabe? É uma necessidade de sempre preocupado com a guerra, sempre estressado, sempre um assunto desgastante, porque de fato tinha mais guerra do que tem hoje. As guerras eram muito mais frequentes do que atualmente, apesar de que isso ainda é uma preocupação muito grande, até mesmo porque a tecnologia bélica aumentou, então se tivesse uma guerra hoje, a gente não sabe onde isso vai parar. Na Guerra Fria tinha bomba nuclear e não usaram, mas de qualquer forma, vamos lá. Então, eu falei 1879, Alemanha e Império Austro-Húngaro, beleza? 1892, França e Rússia aliadas. Aí, em 1904, a Inglaterra também entra nessa parada aí com a França e a Rússia. Eu não sei se você percebeu, mas já formou um triângulozinho. E em 1907, aí início do século XX tiveram alguns outros tratados, mas o que interessa para a gente é que formaram-se dois grandes blocos que se enfrentaram ao longo de 4 anos, de 1914 a 1918. De um lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano, e de outro, Rússia, França e Inglaterra. A questão da Itália, aqui em 1915 ela mudou de lado, mas precisa saber desses dois blocos aí. Como começou a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial ela teve o seu estopim com um sujeitinho chamado Gavrilo Princip. Gavrilo era líder da... Líder não, desculpa, ele era membro de uma organização que levava o nome de Jovem Bósnia e que naquele momento estava subordinada, vinculada a uma outra organização chamada Mão Negra. E o Gavrilo Príncipe foi o encarregado, acho que ele era o estagiário ali, e o estagiário, como sempre, fica com as coisas chatas. E ele teve que, a função dele era matar o arquiduque Francisco Ferdinando, arquiduque este que era irmão do rei
do Império Austro-Húngaro. Detalhezinho aqui razoavelmente importante. Em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou a região que hoje nós conhecemos como Iugoslávia. Desculpa, a Iugoslávia não existe mais. É região dos Balcãs. É que seria só o lado da Iugoslávia mesmo. Você sabe onde é a Iugoslávia, você tem ideia. Tá bom? Região Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, entre outros. Foi anexada essa região em 1908 pelo Império Austro-Húngaro. E o arquiduque foi fazer uma visitinha, foi passear. O cara falou: ó, opa, colônia nossa ali, território tranquilo, vamos dar uma passeada, vamos conhecer, dar um salve pra galera, pra falar: ó, tamo aqui, tá precisando de alguma coisa, né? Fingir que tá preocupado. Eles foram para lá, chegou o arquiduque Francisco Ferdinando com a sua esposa, chamada Sofia, e foram no carro normal, só que é claro, o carro de 1914, eu não sei se você já viu os modelos T da Ford, que é o Ford Bigode, aqueles carros mais antigos mesmo, carros com mais de 100 anos, eles eram abertos atrás, assim, não tinha essa coisa que é hoje, todo mundo fechado, com isso filme, encapado. Não, antigamente o carro era uma coisa mais aberta e visível. Seria como um conversível com uma carroça mais levantada atrás, era mais ou menos isso. E o Gavrilo Príncipe foi lá, deu tiro e errou. Errou, conseguiu fugir ali na hora, a bomba não pegou, ele não conseguiu. No primeiro momento o atentado foi falho. Foi falho. O que ele fez? Foi pro boteco. Foi pro boteco fazer o quê? Encher a cara, porque errou lá. Errou, vai encher a cara, acha que encher a cara vai ajudar a resolver os problemas. Fantástico. Às vezes ajuda pelo menos a amenizar. Bom, ele foi pro boteco encher a cara. Quando ele tava lá conversando com o garçom, pedindo mais uma dose e tal, para trocar o gelo e assim por diante, ele reparou assim, de repente, nas costas dele, ele reparou que o carro do arquiduque Francisco Ferdinando estava de novo na frente dele. Ele sacou a arma e dessa vez deu certo. Aí ele conseguiu matar. E tem inclusive a foto na internet, você encontra buscando Gavrilo Príncipe, atentado de Sarajevo, ou só o nome dele mesmo, colocando no Google Imagens, acredito eu que você encontre a foto dele sendo preso, assim, no meio do rebuliço ali. Ele conseguiu matar o arquiduque, foi preso, ficou 4 anos num campo de concentração, que era uma espécie de papuda do Império Austro-Húngaro. Eu digo isso porque esse campo de concentração, essa prisão, era para crimes políticos e militares, era localizada em Terezin, na Tchecoslováquia, na região que hoje nós conhecemos como Tchecoslováquia. E ele ficou 4 anos lá e morreu de tuberculose. Bom, por aí você imagina as condições da prisão, mas de qualquer forma, o que tudo isso interessa para a gente, né? Em relação aqui aos problemas da responsabilização individual pelos crimes internacionais. Já vou explicar. Quando o Gavrilo cometeu esse atentado, que foi em 28 de junho de 1914, um mês depois, 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, isso teve um efeito dominó. Em virtude daqueles tratados que eu comentei brevemente, imagina você que tem um mapa mundial na cabeça, eu sei que você tem, você está olhando para a Sérvia. E aí você lembra que a Sérvia é aliada da Rússia, tradicionalmente. E aí nesse momento você também se lembra que a Rússia era aliada da França e que a França era aliada da Inglaterra, do Reino Unido. Portanto, o Império Austro-Húngaro declarando guerra à Sérvia, o que iria acontecer em tese? A Rússia iria defender a Sérvia. Se a Rússia ia defender a Sérvia, a Rússia ia lutar contra o Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha e a Rússia era aliada da França. Agora você percebeu, acredito eu, que você já tem entendido o que é que aconteceu naquele momento.
O grande problema que os vencedores da guerra em 1918 e 19 colocaram para esse início da guerra é que o Kaiser Guilherme II, rei da Alemanha, ele não teve paciência. Ele no dia 1º de agosto, logo quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra para a Sérvia, em 28 de julho, no dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra contra a França, no dia 3 contra a Inglaterra e no dia 4 contra a Rússia. Eu não me lembro agora, mas foi 1º, 3 e 4. Ou foi de 1º e 3. Foi assim, uma coisa assim, em 2 dias, 3 dias, a Alemanha já tinha declarado guerra contra meio mundo. Só que a desculpa, a justificativa do Kaiser, o que, que ele falou? Pô, a gente já sabe o que vai acontecer aqui, é mais ou menos isso. A gente já sabia, como eu disse, a Rússia ia defender, lutar contra o Império Austro-Húngaro e tal. O Kaiser olhou aquela situação e falou: ó, eu já declaro a guerra antes aí, vai, e dane-se. E fez isso. No final da guerra, que agora eu tenho um grande documento, que é um verdadeiro clássico do pós-Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. Mas o Tratado de Versalhes, diferentemente de outros tratados e declarações ao longo do século XX, o Tratado de Versalhes é extenso. Se você tiver bem afim de conhecer esse momento pós-Primeira Guerra Mundial, eu recomendo que leia o Tratado de Versalhes inteiro. Mas precisa ter uma certa paciência, mas não se preocupe com termos jurídicos assim, porque não tem tantos. Leia com atenção que você vai pegar. Não precisa saber, conhecer tanto termo jurídico para entender o Tratado de Versalhes. Tem artigo que fala, por exemplo, a Alemanha deve pagar X dólares para reparações em território belga. A Alemanha deve pagar X dólares para... assim por diante. Eu recomendo que leia. Eu selecionei, é claro, como sempre, um trechinho do Tratado de Versalhes, que a gente vai ver aqui, falando justamente sobre a questão da responsabilização individual, que é o tópico desse vídeo aqui. Olha só, artigo 227 do Tratado de Versalhes. Vamos lá. As potências aliadas e associadas citam publicamente Guilherme II de Hohenzollern, ex-imperador da Alemanha, por uma ofensa suprema contra a moral internacional. Puta, isso é um discurso muito hipócrita, né? Contra a moral internacional e a sacralidade dos tratados. Um tribunal especial será constituído para julgar o acusado. Olha o tribunal de exceção aí. Tribunal de exceção, o que é um tribunal de exceção? É um tribunal criado depois da ocorrência do fato. Tribunal de exceção e juiz de exceção, isso não existe pelo ordenamento jurídico brasileiro. Artigo 5º, os seus incisos, acho que 35, 37, você vai encontrar por lá, que não existe, é o princípio do juiz natural. O juiz, para julgar um caso, o juiz deverá sempre estar investido da função jurisdicional, ou seja, de poder tomar uma decisão judicial, de poder declarar, proferir a sentença, sempre antes do fato ocorrer e não depois. Um tribunal especial será constituído para julgar o acusado. Já adianto que chamou-se Tribunal de Leipzig, em nome da cidade na Alemanha. Um tribunal especial será constituído para julgar o acusado, assegurando-lhe desse modo garantias essenciais ao direito de defesa. O tribunal será composto de 5 juízes, cada um indicado por cada uma das seguintes potências, a saber, aí fica legal, os Estados Unidos da América, ou seja, vencedor, Grã-Bretanha, ou seja, vencedor, França, Itália e Japão, tá? Então, desses 5 países que julgariam o Guilherme II pelas atitudes dele. Isso aqui é um clássico exemplo de responsabilização individual por disputas internacionais. A grande questão aqui talvez seja, de fato, a gente tentar... A própria proposta do Kelsen é um meio termo. Existe uma responsabilidade coletiva? Sim. Existe a responsabilidade coletiva
é necessário trabalhar com essa ideia em alguns momentos, porque senão fica muito complicado. Mas a responsabilização individual também tem que ser levada a sério, desculpa. Também tem que ser séria essa responsabilização individual. Séria aqui no sentido de que você não pode sair culpando só um país, por exemplo, como ocorreu no pós-Primeira Guerra e como ocorreu de novo depois da Segunda Guerra Mundial no Tribunal de Nuremberg. Já vamos falar de Tribunal de Nuremberg, mas foi só para mostrar aqui o exemplo mesmo, esse é o artigo 227 do Tratado de Versalhes, eu achei legal falar, para a gente ver que isso acontece. E o artigo 231, que eu também vou citar aqui, diz o seguinte: os governos aliados e associados afirmam, e a Alemanha reconhece, olha a ideia de consentimento aqui, e a Alemanha reconhece, ela consente, ela aceita o quê? A responsabilidade da Alemanha e seus aliados por causar todas, não é uma, todas as perdas e danos às quais os governos aliados e associados e seus cidadãos foram sujeitos em consequência da guerra a eles imposta pela agressão da Alemanha e seus aliados. É aquele problema que eu falei do começo da guerra, que foi usado como justificativo o tempo inteiro, que a Alemanha que declarou guerra primeiro e que então ela que era a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. Foi a justificativa deles. Acontece que aqui nesse tribunal, engraçado não, isso não tem nada de engraçado, curioso, ocorre de novo uma distinção que o Kelsen rejeita entre autores da guerra e criminosos da guerra. Eu vou explicar. Você escuta, é muito comum, principalmente quando se fala em tribunal de Nuremberg. O que você fala? Os crimes de guerra, os criminosos da guerra. Existiu uma distinção entre autor da guerra e criminoso da guerra. É mais ou menos... A ideia era a seguinte: existem tratados de direito internacional que versam sobre guerra. Exemplo clássico, Convenção de Genebra. Tais países são signatários da Convenção de Genebra, lá, tá bom. Quando um Estado entra em guerra com o outro, ele deve seguir as regras da guerra, princípios da guerra. Um exemplo onde isso foi concretizado, foi materializado, onde teve que seguir, só para te dar uma noção, início da Segunda Guerra Mundial, Batalha do Rio da Prata. Encoraçado alemão, Graf Spee, com seu comandante Hans Langsdorff, começou a atacar algumas embarcações no Oceano Atlântico, embarcações estas que eram das potências aliadas na Segunda Guerra Mundial, em 1939, final de 39, início de 40, ainda não estava, os Estados Unidos ainda não estavam no conflito, mas algumas embarcações inglesas foram atacadas por aqui e isso irritou, evidentemente, a Inglaterra. E o Hans Langsdorff acabou no porto de Montevidéu. E o Porto de Montevidéu, o que aconteceu? Eles tiveram que seguir convenções internacionais de guerra e o então líder do Uruguai na época falou: olha, eu sou neutro nessa guerra. E na época, ainda final de 39, não chamavam de guerra mundial, chamavam de guerra europeia. Ele falou: olha, seguindo protocolos e tratados de direito internacional de guerra, eu, como país neutro, não posso deixar você ficar no meu porto. Ah, sim, por que ele foi para o porto? Porque ele sofreu avarias que não permitiriam continuar navegando. E o líder do Uruguai, que eu não me lembro o nome agora, ele falou: olha, você vai precisar sair daí em 72 horas, porque eu não quero me envolver nesta guerra. E foi cumprido de fato. Foi um episódio marcante, porque o Langsdorff sabia que não ia ter tempo para reparar a embarcação dele. Só que ele, ao invés de voltar para o mar, sabendo que iria ser derrotado, porque claro que nessas 72 horas a Inglaterra providenciou 50 embarcações para ficar esperando o cara sair de Montevidéu, e ele já sabia disso, ele simplesmente se matou e afundou o Graf Spee. Certo? Então, só mais um exemplozinho aí, que a gente está falando de Primeira e Segunda Guerra. Eu gosto do assunto, acho que já deu para perceber, e a gente vai falar mais ainda.
Voltando aqui, diferenciação entre autores de guerra e criminosos de guerra. Por que o Kelsen rejeita essa ideia? Porque ele fala que é como... Ele não usa esse termo, mas aqui eu relembro a você e explico a você que não é da área jurídica, a gente pode falar. Tem um termo, principalmente usado muito no direito penal, chamado bis in idem. Bis, do chocolatezinho mesmo, bis, repetição. In, IM, idem. Idem, I-D-E-M de Maria no final. Bis in idem. Seria incorrer no mesmo, incorrer na mesma coisa, incorrer na mesmo que, incorrer na mesmo que. Qual seria esse caso aqui? Seria você incorrer na mesma causa, culpando uma pessoa duas vezes, pelo mesmo fato. Em outras palavras, eu tive o privilégio de, numa aula de direito penal, o meu professor trouxe uma decisão muito interessante e que ele defendeu o cara que estava sendo acusado de roubo, tudo. O juiz, querendo aumentar a pena do indivíduo, pegou e falou assim: em virtude do agente ter cometido o crime visando dinheiro fácil, aumento a pena em... Não me lembro agora exatamente quanto foi. Qual que foi a... E a defesa falou o quê? Falou que, pô, o cara que tá roubando, ele já quer dinheiro fácil. A questão é que quem quer dinheiro fácil vai roubar. Você não pode falar assim, ah, não, então, olha, por você ter roubado, você vai receber a pena de 5 anos. E por querer dinheiro fácil, mais um ano. Pô, isso é ridículo. Né? Acontecem coisas mais absurdas ainda em sentenças judiciais, nem queira saber. Mas a questão aqui é justamente, você não pode você falar, não, você é autor da guerra e o outro é autor e criminoso da guerra. Isso foi uma justificativa utilizada para condenar diversos alemães à morte no tribunal de Nuremberg, falando, olha, você extrapolou. A pergunta que eu te faço é a seguinte, qual é o extrapolar? O que o Kelsen questiona é assim, a guerra, ela já envolve a privação de direitos tidos como essenciais ao homem, como, por exemplo, a vida, como, por exemplo, a propriedade? A guerra, ela já retira todos esses direitos. Como é que você quer falar mais ainda? Você quer... Não dá, entendeu? Você, quando está na guerra, você já está matando, você já está violando diversas cláusulas, provavelmente presentes no ordenamento jurídico do seu país, porque a grande maioria, pelo menos eu não conheço país que seja permitido um sujeito sair na rua e dar um tiro na cabeça do outro. E quando você faz isso na guerra, você já está na guerra. O próprio nome diz guerra. Guerra, o que é guerra? É um estado caracterizado pela ausência de paz. Em outras palavras, as pessoas se matam. As pessoas ficam matando umas às outras. E como é que você quer diferenciar o autor da guerra do criminoso da guerra, porra? E o Kelsen critica isso aqui. O interessante também, aqui eu ressalto e relembro o seu livro de 1944. No Tribunal de Nuremberg, eles fizeram isso falando criminoso de guerra, diferenciando de autor da guerra. Mesma coisa. Bom, falamos do bis in idem agora, então, nessa questão do direito penal internacional. Mas tem um outro probleminha. Vamos levantar mais problemas. Como acusar individualmente um soldado que apenas cumpria ordens do seu estado? Olha o tamanho da merda. Desculpa o termo, mas olha o tamanho da merda. Pensa você... Eu vou falar do Tribunal de Nuremberg aqui. Imagina que você... Eu não sei se você é do ramo militar ou não. Eu não sei se você serviu no exército ou não. Mas eu acredito que você saiba que um dos principais lemas do exército, inclusive sem este lema o exército não iria funcionar, talvez o principal seja obediência e hierarquia. Hierarquia e obediência são duas palavras presentes formal e materialmente nos exércitos, porque senão não anda, não funciona. E você pensa, você é um recruta no exército, você acabou de entrar no exército. Então existem inúmeras pessoas acima de você hierarquicamente. O sujeito pega e manda você matar determinada pessoa, determinado inimigo. Ou ele fala, ó, aquele cara é inimigo, mata ele. Ou ele manda você carregar
dirigir um caminhão cheio de cadáver, por exemplo, para jogar numa vala comum. São cenas da guerra, coisas que acontecem na guerra. Morre muita gente, tem que juntar os cadáveres, porque senão aquilo ali vai apodrecendo, o cheiro fica pior do que já seria um campo de batalha. Porque aquilo ali, as trincheiras na Primeira Guerra Mundial eram de um... Bom, é claro que eu não senti o cheiro, porque eu não nasci na época e não lutei na Primeira Guerra Mundial. Mas a gente pode imaginar, mais ou menos, ter uma ideia. Leu Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Voltando aqui à questão da obediência. Como que você vai falar, inclusive foi uma da argumentação, da defesa do Tribunal de Nuremberg para os alemães, falando, olha, o cara que estava aqui, o soldado, ele não agiu por vontade própria, ele não acordou um dia e falou, olha, eu quero matar tudo esses judeus, ou eu quero botar fogo nessa cidade, porque muitas cidades eram incendiadas na guerra, é uma prática comum, né? Chega e queima a cidade inteira, bota fogo, a Força Aérea vai atacando. Eu não queria fazer isso, mas alguém mandou. E esse alguém era superior, e quando ele manda eu obedeço, porque senão o exército não funciona. E aí, como é que vai ficar a situação? Se você for levar, se você levar tudo isso até o topo, você vai responsabilizar uma pessoa pela guerra. Na responsabilização individual. A pergunta aqui que cabe, e eu volto para o Tribunal de Nuremberg para falar isso, é: o Tribunal de Nuremberg julgou aqueles que foram considerados culpados da guerra. Agora, quem falou em culpados da guerra, eu não estou aqui para dizer quem é culpado da guerra para mim. Todos. Todos são. Todos. Mas quando a Alemanha nazista começou a anexar os territórios, tudo, e aí em virtude disso falaram que a Alemanha era culpada. Mas o Tribunal de Nuremberg julga a Alemanha. E por que por exemplo, campos de concentração, quando você fala campo de concentração e Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente são aquelas fotos terríveis que você encontra pondo na internet, escrevendo judeu campo de concentração ou qualquer coisa do gênero. Você encontra essas fotos e fica aterrorizado. Aliás, ainda bem que fica, né? Mas e os campos de concentração nos Estados Unidos, que aprisionaram e mataram japoneses? Alguém contou isso para você na escola? Não. Ninguém contou. E a bomba atômica? 6 e 9 de agosto de 45, Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas, bomba atômica lá. E foda-se. Algum americano foi julgado por crime de guerra? Não. Nada. O Kelsen critica veemente isso. E o detalhe é que ele critica isso sem ter visto o Tribunal de Nuremberg. É que o Tribunal de Leipzig, em 1921, no pós-Primeira Guerra, foi uma espécie de protótipo do Tribunal de Nuremberg. Ele já avisava. Inclusive, vamos agora aqui falar um pouco sobre a Declaração de Moscou. Eu já tinha comentado, acho, no outro vídeo, mas aqui eu vou dar uma... Vou falar mais um pouco, porque eu separei trecho da Declaração de Moscou. E, inclusive, esse aqui, quem separou foi o Hans Kelsen, que é o meu querido professor Hans Kelsen. Cadê o... Cadê aqui? Agora eu preciso achar. Puta que saco. É que ele vai criticar, é bem legal. Deixa eu ver se eu anotei a página aqui em algum lugar. Segura aí, segura aí. Ah, tá aqui, já achei, legal. Vamos fechar o vídeo agora. Prometo não ser mais prolixo. O problema é que eu falo demais, sempre falei mesmo, não tem jeito. A gente vai entrar agora em jurisdição. Bom, a gente já estava falando disso, mas só para jurisdição penal internacional. A questão, tudo que a gente está falando aqui diz respeito a uma matéria, quase uma só.
se fosse trabalhar com a ideia de primado do direito internacional, a gente está estudando aqui direito penal internacional. É isso que a gente está estudando aqui. Mas vamos falar um pouco sobre jurisdição penal internacional. Então, em 1944, Kelsen escreve que é interessante a criação de um tribunal internacional com juízes internacionais. Em outras palavras, não dá para você colocar na mesma sala, no tribunal, vencedores julgando perdedores, vencedores julgando vencidos. Kelsen critica isso. Qualquer um em sã consciência vai criticar isso. Mas lembrando ainda outra frase do querido Kelsen, nada é óbvio. Então a gente põe aqui para frisar a ideia de juízes internacionais. Tudo bem, frisa isso em 44, em 46 ninguém escuta isso. Faz a porra lá do Tribunal de Nuremberg, que já tinha acontecido em Leipzig, como eu já marquei aqui. Segunda ideia dele para essa jurisdição penal internacional funcionar, para o Tribunal Penal Internacional funcionar e não parecer uma abstração, o grande problema do Tribunal Internacional é que ele precisa buscar a justiça. Assim como na teoria os tribunais de qualquer lugar do mundo buscam aquilo que é justo para ambas as partes. Problemática se o tribunal proferindo a sentença interrompe o problema ou se soluciona o problema, isso já não é da minha alçada por aqui. Mas o tribunal deve sempre buscar a justiça. E acontece que quando você tem um tribunal criado com aliados, com vencedores julgando perdedores, você provavelmente, isso é frase do Kelsen, não sou eu que estou falando, hein? Você terá provavelmente, ao invés da justiça, você terá a materialização da vingança. Totalmente diferente. Kelsen alerta isso em 44. Vamos lá. Segunda ideia. Bom, a primeira proposta aqui do Kelsen é um tribunal internacional com juízes internacionais, só para relembrar. Segunda ideia, Tribunal Penal Internacional criado depois de terminada a guerra. Ok. Terceira, consentimento dos vencidos para o tribunal. Isso ele alerta que podem achar que é um pouco difícil no primeiro momento. Você vai falar, pô, como é que eu vou submeter o meu país? Mas ele fala também que no fim da guerra vai existir um novo governo e que o novo governo, em tese, tem que entender que a guerra tem que ser julgada e que alguns têm que reparar os danos e assim por diante. Então, ele argumenta que não é tão difícil conseguir esse consentimento. Vamos pensar aqui num Estado contemporâneo, num governo novo que vá criticar o anterior, porque é sempre assim que se cria um governo novo. O governo novo só existe porque ele critica o vigente, aí instaura o novo. Em outras palavras, ele estava criticando o governo anterior. Mas ele fala dessa ideia de consentimento dos vencidos. É por isso que tem aquela cláusula do Tratado de Versalhes que a gente viu que a Alemanha reconhece aqui que tem que pagar os danos, indenizar e assim por diante. Leia o Tratado de Versalhes quando você tiver sem nada para fazer num domingo de sol. E a quarta ideia aqui, contra a Declaração de Moscou, vou explicar. Declaração de Moscou foi no meio da guerra, e aqui a gente vai pegar, eu vou pegar um trechinho dela aqui, deixa eu só achar onde está. Declaração... Tá. As pessoas que cometeram crimes de guerra serão levadas de volta ao local de seus crimes e julgadas in loco por aqueles a quem ultrajaram. Os crimes de guerra que não têm localização geográfica determinada serão punidos por decisão conjunta dos governos dos aliados. Chave aqui. Olha só, a Declaração de Moscou, em outras palavras, ela exige a jurisdição dos estados vitoriosos. Ou ainda, quem define o que é certo e o que é errado, o que foi certo e o que foi errado na guerra, não é quem perdeu, é quem ganhou, sempre. Pela Declaração de Moscou. E aí o Kelsen fala o quê? Se essa Declaração de Moscou for levada a cabo, como foi, porque foi isso que aconteceu, não vai dar certo
vai ser injusto e vai ser vingança, não vai ser um tribunal justo. Tá? Essa é a questão. Agora, tudo isso que a gente falou aqui até agora, a gente pode tirar pelo menos uma conclusão pequena que o Kelsen fala, e eu acho que você também deve ter chegado um pouco a essa ideia. A questão é que você pode ter de um lado a responsabilização do Estado, mas na outra ponta você tem a responsabilização do indivíduo, porque o Estado só age por meio do indivíduo. E a proposta realmente aqui, o Kelsen, como muitos já levantaram problemas em cima disso, é uma espécie de meio termo entre a responsabilização individual e a responsabilização estadual. Eu estou te dando a prévia já. Não sei se eu vou fazer outro vídeo ainda, depende do feedback desses, mas o Kelsen escreveu um pacto. Ele escreveu um tratado inteiro que ele achava que seria melhor do que o Pacto da Liga das Nações. E a gente poderia analisar esse pacto numa próxima oportunidade. Mas essa questão, então, ficaria como meio a meio, uma responsabilização individual em cima apenas dos líderes e uma responsabilização estadual, mas uma responsabilização estadual que não seja extremamente forte como foi no Tratado de Versalhes. Que é o que eu dei lá, o exemplo da senhorinha de 80 anos que mora no interior e vai ter que ficar pagando imposto durante 20 anos para cobrir a indenização de uma guerra que ela não quis, não participou e não tinha nenhum interesse. E outra proposta aqui, como a gente já falou, retomando as últimas quatro pontos essenciais para um eventual problema internacional que precise da criação de um tribunal, ou melhor, da criação não, porque já existe, da jurisdição de um tribunal internacional. Primeiro ponto, um tribunal internacional com juízes internacionais. Sempre de diversas nacionalidades, de preferência juízes que tenham posição de respeito em seus países, quanto à produção acadêmica, jurídica, principalmente alguns especialistas em direito penal internacional, mas que sejam mesmo de países neutros, ou se não der para ser neutro, tenta fazer uma espécie de balança entre as potências, porque quando a guerra atinge proporções muito grandes, fica cada vez mais difícil você achar um país neutro. Questão se a neutralidade existe ou não. Não, a neutralidade não existe, mas o juiz pelo menos ele tenta, ou deveria tentar. Primeiro ponto, então, os juízes neutros, um tribunal internacional com diversos juízes internacionais de diversas nacionalidades. Segundo ponto, o tribunal criado depois da guerra, sempre, para evitar a paixão da guerra envolvida no julgamento, porque aí também pedir para um juiz, porque um juiz é um homem, é uma pessoa, as pessoas têm sentimentos, então não é nada fácil. Pedir para ele rejeitar a ideia, falar, não, olha, você é um robô, não tem sentimento. A questão é justamente que ele não seja um robô, mas também que ele não leve para o lado pessoal, para o lado da nacionalidade dele. É difícil? É claro que é difícil, mas ninguém está falando de coisa fácil aqui. Ninguém está falando de coisa fácil. Segunda ideia, já falamos. Terceira ideia, consentimento dos vencidos, dos perdedores, para a criação desse Tribunal Penal Internacional. E a quarta ideia, bom, aqui a quarta ideia já foi, a quarta ideia que eu anotei aqui é contra a Declaração de Moscou. Que o Kelsen rejeita a Declaração de Moscou e fala que não vai dar certo e que isso vai acabar sendo vingança e não justiça. Certo? Tudo bem, a questão da justiça não existe? Não, mas deve sempre ser procurada. Hans Kelsen, o problema da justiça. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Eu acho que eu já falei tudo, falei até coisa a mais que eu nem tinha programado. Mas eu vim fazer esse vídeo aqui mesmo sem nenhum roteiro. Foi só para complementar da ideia, levantar problema, encher o saco, como sempre. Bom, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.